Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ó Deus bendito, fala conosco, Senhor. A Tua palavra por si só, ela fala conosco porque ela é viva e eficaz. Poderosa, Senhor, para transformar nossa vida, para corrigir os nossos erros, para nos curar, para transformar, Senhor. Ó Deus bendito, a Tua palavra foi lida, Senhor. E agora, ó Pai querido, ajuda-me a compartilhar, Senhor, com Teu povo aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. E que ela venha frutificar, que ela traga vida, renovo, quebrantamento, transformação. Ó Deus, para a Tua glória, ajuda-me, Senhor. Ó Deus, fala conosco. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Esta é uma daquelas narrativas que estão nos evangelhos sinóticos. Tanto é narrado por Mateus, como também Marcos e também Lucas. O Evangelho de Marcos, ele sintetiza bastante, ele simplifica, ele resume, mas Marcos, ele segue mais uma sequência. E se os irmãos forem ver lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os irmãos vão ver que Jesus começa a ministrar essa parábola, e ele até fala com os discípulos, porque quando os discípulos questionam, porque não estão entendendo, Jesus chega até a dizer para eles: vocês não compreendem esta parábola? Se vocês não entendem essa, como vão entender as outras? A parábola do semeador é a primeira das parábolas que Jesus começa a ensinar
por parábolas. E ele fala como que se fosse uma chave. Para você entender as outras parábolas, é preciso que você entenda a do semeador. E aí ele vem ministrando isso para os discípulos e para todos aqueles que o seguiam. E é interessante que os irmãos precisam atentar que Jesus está começando o seu ministério e ele está pregando sobre o reino de Deus. Ele começa a dizer, o reino de Deus está sobre vós, o reino de Deus chegou até vós, o reino de Deus está aqui. E é bem provável que os discípulos e quem o ouvia ficavam pensando, mas cadê o reino? Cadê os soldados? Cadê a realeza? Cadê? Cadê a pompa de um rei? Não é? Eles não conseguiam compreender. Não é? Jesus chega depois a ensinar e mostrar, olha, o reino, meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. E eles tinham dificuldade de compreender. Jesus algumas vezes censurou a incredulidade ou a dúvida deles. Vocês não entenderam ainda? Vocês não estão compreendendo nada? Até agora vocês não têm entendido nada? Vocês ainda não entenderam quem eu sou? E o ministério para que eu vim, o que eu vim fazer? Vocês não entenderam ainda? Jesus ensinava estas coisas. Não é? O reino de Deus, e fala dos mistérios do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, tem a ver com aquilo que é a vida de Cristo em nós, o reino de Deus sendo estabelecido, a palavra de Deus sendo pregada, e um reino que não é deste mundo, é espiritual, irmãos, que glorifica o nome do Senhor. E ele então começa a ensinar e a ministrar sobre o reino. E aqui nessa parábola, nós vamos ver, irmãos, tanto em Mateus quanto em Marcos, em Lucas, está em Mateus 13, que nós lemos, Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 20, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. Jesus está ensinando por parábola. E é interessante, irmãos, que a gente observa que Jesus mesmo diz que ele ministra desta forma, porque não é para qualquer um. Muitos não entendiam. Os discípulos, quando questionam, ele fala, por que o Senhor só fala por parábolas? Porque os mistérios do reino de Deus é para vocês, não para eles. Para eles quem? Escribas e fariseus, os religiosos da época, os estudiosos da época, que ficavam só na letra, na lei. Não conseguiam compreender, a vida que há na própria lei, na própria palavra, nos ensinos da palavra de Deus, nos ensinos do Senhor. E ele começa a ensinar isso e diz assim, olha, isso é para aqueles que o Senhor revela. Irmãos, não é capacidade humana. Não é porque aqueles homens não tinham capacidade de compreender o vocabulário, o ensino, a palavra, o que era ministrado. Eles compreendiam, eles entendiam, mas não conseguiam reter e receber como palavra de Deus. Porque é sobrenatural, irmãos. Aqui é algo tremendo que a gente aprende nessas parábolas, o mistério de Deus, sobre a sua soberania, presciência, providência, o seu agir soberanamente, mas a responsabilidade humana, o nosso posicionamento diante de Deus. A gente aprende isso nesta parábola, não é? E nós vamos conversar um pouquinho e ver aqui a respeito dela. Como eu disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, por exemplo, ele fala com os discípulos, está lá no capítulo 4, versículo 13, como a primeira das parábolas, para entender as outras. Nós não compreendemos, nós não entendemos, irmãos, com sabedoria humana. Não é com sabedoria humana, é a revelação de Deus. Lembram quando Jesus pergunta para os apóstolos, o que estão falando de mim por aí? O que dizem que eu sou? Lembram? E aí os discípulos respondem, alguns dizem que você é um profeta, que você é isso, que você é aquilo. E Jesus fala para eles, e vocês, o que dizem que eu sou? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus fala para ele? Bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi carne e sangue, não foi sabedoria humana, não foi capacidade sua, não foi estudo seu que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, os mistérios do reino de Deus é a revelação de Deus para aqueles que o Senhor tem chamado para Ele mesmo, que ouvem a sua palavra com humildade, com o desejo de ouvir. E aí o Senhor dá o entendimento.
para que receba a ministração dele, aqueles que ele tem chamado. Então, irmãos, não é capacidade humana, não é muito estudar, irmãos. No Evangelho de Marcos, por exemplo, quando Jesus começa a conversar com eles e vai começar a falar da parábola, Jesus fala assim: ouça, ouça. Ou seja, presta atenção. Já passou da hora, meu irmão, está na hora de você ouvir. Ouça, ouça o que eu estou falando, mas ouça com o coração, de verdade, não só com a orelha, com o ouvido, mas de verdade, com desejo de receber. Muitas vezes, irmãos, eu já falei aqui outro dia, a gente vem para este lugar de culto, irmãos, com o coração fechado. Não acontece aqui, mas tem lugares que tem pessoas que vêm para o culto só para avaliar. Para avaliar. Avaliar o louvor, avaliar o culto, avaliar como é que o pastor fala, como é que o irmão fala, como é que foi a oração, para depois passar o relatório, não sei para quem. Não vem para culto, não vem para adorar, não vem para servir, não vem para ouvir o Senhor. Acontece isso, irmãos, não aqui na Casa de Pedra, mas em muitos lugares isso acontece. E aí não consegue receber, irmãos. E é aqui que está esse mistério que eu falei para os irmãos dessa soberania do agir de Deus, é responsabilidade nossa. Por quê, irmãos? Por causa do coração endurecido, o coração duro para ouvir, não tem prazer em ouvir a palavra de Deus, não tem prazer, irmãos, em ouvir. É triste, às vezes, eu já disse aqui outro dia para os irmãos, não despreze os simples, os humildes. Não despreze, hoje virou moda, irmão, nada contra. Nós vamos ter um aniversário de abril aí, vários convidados estarão conosco, e nós gostamos de ouvir, e é bom ouvir e aprender com quem sabe mais que a gente. Mas cuidado, irmãos, para não achar que você só quer ouvir o cara lá, é o bam, bam, bam. Olha que tristeza que eu ouvi outro dia, e alguém disse que o cara está tão assim fera nos estudos, no conhecimento de Deus, Neto, que ele não pode mais ouvir qualquer um. É muita soberba, não é, não, irmão? Não é muita soberba? Um irmão fala isso? Ô, irmão, olha só, eu estou hoje com tanto conhecimento, estudando tanto, teologia, a palavra de Deus, que eu já não consigo mais ouvir qualquer um. Ei, soberbo, soberba, acorda. Deus fala com quem Ele quiser falar, através de quem Ele quiser falar. Não é só. E às vezes nós corremos o risco, irmãos, de classificar e não, eu gosto de ouvir, o irmão tal. Nem no culto mais eu venho, não venho mais para cá de pedra, eu não aguento mais ouvir o Ivo, não. Eu ouço agora o tal, ou pregadores internacionais. Não é? Tem dessas coisas, irmãos. Como eu disse, nada contra você ouvir. Agora, cuidado que você ouve. Não é? Porque às vezes você pode ouvir uma coisa e aprender uma coisa que não tem nada a ver com a sua realidade. A sua realidade é a casa de pedra. A sua realidade é a casa de pedra. Não é Espírito Santo, não é Brasília, não é outro país. Que às vezes você ouve pregadores e a realidade, a mensagem é para o povo que está lá. A sua é aqui, ó, na casa de pedra. A sua igreja é a casa de pedra. É aqui, ó, Volta Redonda. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas o problema é que o coração fecha. E aí não consegue receber o que o Senhor está ministrando. O coração duro. E o problema aqui, irmãos, não é a semente nem o semeador. Porque o problema não é o pregador. Não é. Embora o pregador estraga muito às vezes. Já falei isso com os irmãos. A Bíblia é perfeita, irmãos. Só que só no lê-la a gente pode atrapalhar, se a gente lê errado. Não é isso? A Bíblia fala que se você acrescentar um tio ou uma vírgula ou diminuir, você já é passivo de condenação. Então, às vezes você pega um texto bíblico, que é a palavra de Deus, viva e eficaz, só que na leitura eu já contaminei. Só na minha leitura. Imagina na pregação. Não é não, irmão? Porque aí você prega e você vai ministrar aquilo que Deus falou com você, e você vai pregar a palavra, mas é o homem ministrando. Não é não? Mas o problema não é o semeador. Aqui nas parábolas, o semeador é o Senhor Jesus. E a semente é a palavra de Deus. Os irmãos puderam ver na leitura
que há 4 tipos de receptáculo, de solo, não é? Mas a semente é a mesma. O semeador é o mesmo. O problema não está no pregador e o problema não está na Bíblia, na palavra que é pregada. O problema está nos corações que ouvem a palavra de Deus. E é importante a gente atentar para isso. O semeador é o Senhor. A semente é uma só, irmãos, é a palavra de Deus. O problema está no tipo de solo. Está no seu coração. Porque é no coração, nós já aprendemos aqui, irmãos. Não é só aqui, no intelecto, não. É no coração. Humilde, quebrantado, contrito e desejo de receber a palavra de Deus. E aí a gente vê aqui que a primeira, não é? O primeiro solo é na semeadura, quando ela cai aonde? À beira do caminho. Mateus fala que as aves vêm e a comem. Marcos, Lucas fala que essa semente à beira do caminho, ela é pisada. E Satanás, Evangelho de Marcos, vem e tira. Qual é a imagem que vem na mente dos irmãos, o semeador e a semeadura? É preciso atentar como era na Palestina na época. Os irmãos vão ver algumas ministrações e ensinos de Jesus, ele com seus discípulos passando no meio da roça, no meio dos campos, das plantações. Era comum ter o caminho. E o semeador, é claro que vocês precisam atentar também que a terra ela foi arada. A terra ela foi preparada para receber a semente. E o semeador vem tipo com um bornal, uma bolsa, não é? E ele vai andando no caminho. Só que esse caminho não é o caminho só dele que semeia. É o caminho dos caminhantes. E aonde caminha, a tendência, o solo é ficar o quê? Duro. E o semeador pega a semente no bornal, na bolsa, e ele vai jogando. E vai caindo na terra. Só que algumas sementes caem aonde? À beira do caminho. Aonde ele pisa. Aonde as pessoas pisam e o solo fica duro. A semente ali não vai produzir e ela fica superficial. Os pássaros vêm, Jesus compara e coloca como Satanás do coração das pessoas e come a semente. Como eu disse, Lucas fala que ela é pisada. Por quê? Porque o semeador vai caminhando e semeando e aqueles que vão passando vai pisar em cima dessa semente. Há alguém que disse que muitas vezes Satanás ele logo vem comer essa semente que cai na beira do caminho e principalmente a que é pisada, é porque corre o risco da que foi pisada, ela afundar na terra e acabar produzindo. E Satanás ele quer comer logo essa, porque se essa produzir, a glória não é do homem, a glória é do Senhor. Satanás ele quer acabar com essa logo. Tremendo, né? Aqui cai na beira do caminho. Isso significa o quê, irmãos? Corações duros. Duro da caminhada. Duro de ouvir tanta coisa. Os irmãos perceberam que hoje em dia, principalmente, a evangelização, ela é difícil? Perceberam que é difícil a evangelização? Hoje nem se tem mais aquelas evangelizações da antigamente. Aquele grupo na rua, evangelização na rua. Quase não tem, porque realmente praticamente não funciona mais. Porque ninguém acredita mais em ninguém. A evangelização hoje, ela funciona, tete a tete. É quem te conhece. Quem te conhece. Já ouviram? Tem pessoas que falam assim, não, para aí, não vem para cá com esse negócio de evangelho, não. Mas o neto eu ouço. O Léo eu ouço. Eu conheço o Léo. Eu sei que não é perfeito, não, mas eu conheço o Léo. O Léo é crente. Ele eu ouço. Agora, os outros que estão por aí, quem são? Então, esse beira do caminho, irmãos, que muitas vezes a semente cai e não frutifica e Satanás toma,
são aquelas pessoas que às vezes até ouvem o evangelho, mas ela não dá tempo nem dela pensar, assimilar nada. Qual é o risco de pessoas entrarem aqui, ouvir a palavra, e quando sair ali na porta, alguém já chama ele para outras coisas. E ele já esqueceu da palavra. Ele já esqueceu. Não consegue reter. E quando o primeiro solo nos ilustra Satanás roubando, ali é principalmente a pessoa que ainda não é crente. Satanás não quer, não vai deixar nunca você ouvir e analisar, pensar muitas vezes aquilo que é ministrado. Não vai deixar. Ele vai roubar essa semente. Ele vai jogar alguma coisa para confundir, para colocar dúvida, para tirar isso da sua cabeça, porque ele não quer que seja salvo. Nas outras parábolas, nós vamos ver que Jesus fala isso. Eles não ouvem e não entendem para que não sejam salvos, para que não recebam perdão. Porque, irmãos, o coração endurecido, a tendência é ele ficar mais duro ainda. É igual o Faraó. Os corações dele já eram duros. E a Bíblia diz que Deus endureceu ainda mais, para ele não soltar o povo de Israel, para a glória de Deus. Lembram quando eu já falei para os irmãos, para a gente não fazer aquela oração que às vezes a gente tem costume? Senhor, abençoe esse culto e que ninguém saia daqui como entrou. Você pode orar assim, mas não para aí não. Se você parar aí, pode dar problema, porque você pode sair pior. A oração é, Senhor, que ninguém saia daqui como entrou, mas que saia melhor. Porque às vezes você pode sair pior quando o seu coração é endurecido. É quando você ouve a palavra e não gosta e não quer. Você resiste à palavra. Às vezes Deus está falando para você, que é para você agir assim, 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 e você não dá ouvido. Não dá ouvido por quê? Porque é o filho do carpinteiro que está falando. É porque é o seu Zé. Lembra que eu falei outro dia? É o seu Zé que está falando. Não, isso aí é o Ivo que está falando. Aí você não ouve, não recebe. Você não pratica e não obedece. Seu coração vai ficando duro. E vai chegar um ponto, diz a palavra, que daqui a pouco você não ouve mais a Deus. Até o tempo da correção. E a correção bem complicadinha que a Bíblia fala. Então, o perigo, irmãos, do coração endurecido. Não permita, você que está me ouvindo, né, que a luta, que os problemas, que a dificuldade, que a mentira, que a loucura deste mundo, que as coisas que falam, com as coisas que ensinam, endureça o seu coração. Mas que você tenha um coração quebrantado, um coração desejoso de ouvir a palavra do Senhor. O segundo solo é aquele rochoso, pouca terra, a raiz é fraca. Porque o semeador vai jogando e de repente a semente cai na terra, mas embaixo da terra, bem logo abaixo, tem rocha, tem pedra. Recebe a semente até começa a germinar, mas porque não tem raiz profunda, vem o sol, a queima e ela morre. São as provações. Tem pessoas que recebem o evangelho, crê no Senhor Jesus e até diz assim, eu quero vida cristã, quero ser crente, vou servir a Jesus. Só que aí, vida cristã não é céu. Vida cristã não é céu. Vida cristã não é os problemas resolvidos. Não é tudo solucionado. Não é. E aí, às vezes, esses recebem a palavra até com alegria, mas por não ter raiz profunda. É isso o evangelho? O evangelho tem perseguição? O evangelho tem luta? O evangelho tem dificuldade? Não, isso não é para mim. O evangelho tem que ter perdão? Quer dizer que eu, como crente, agora eu preciso perdoar? Eu preciso ter misericórdia? Eu preciso ter compaixão? Eu preciso ter paciência? Eu preciso amar o inimigo? Eu preciso orar por aqueles que me perseguem? Vida cristã superficial. Não quer se aprofundar na palavra e no conhecimento de Deus. Morre. Não vai frutificar. Esses
são aqueles que até com alegria recebem, mas a raiz é rasa, não tem profundidade, não entendeu o que é ser evangélico, crente, servir a Cristo. Vida cristã, irmãos, preguei aqui numa das quintas-feiras. Tem luta, tem choro, tem enfermidade, tem dor, tem mentira, tem velhice. Mas o Senhor está conosco. E somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas isso é para quem realmente recebe no profundo do coração. A terceira é entre os espinhos. E aí ele recebe a palavra. E ele agora caminha a vida cristã. Mas os espinhos crescem junto. E esses espinhos sufocam. Sufocam. Aqui Jesus fala o que é. O cuidado do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. São aqueles que se rendem a Cristo, querem vida cristã, entenderam sim que tem problema, tem luta, tem dificuldade, querem caminhar no Senhor, mas querem curtir a vida, desfrutar das fascinações do mundo, das riquezas. Estes têm tempo para tudo. Tem tempo para tudo, irmãos, para viagem, para passeio, para piquenique, para festa, para mas não tem tempo para o Senhor. Não tem. Não frutifica. Não permanece. É isso que a palavra diz. E Jesus é quem fala isso. O desejo de viver tudo. Sufocam. A palavra diz que tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. E muitas vezes há muitos que a fascinação do mundo, as riquezas, as conquistas, o poderio, sufocam. Ele até gostaria, quer servir ao Senhor, mas isso é mais forte do que ele. E aí ele não consegue. A última é a terra boa. Frutifica a 100, 60 e a 30 por 1. Nos sinópticos nós encontramos uma outra sequência nos outros evangelhos. 30, 60 e 100. Isso não importa. Né? O que está falando que há a possibilidade de produzir 100 por 1. Há aqueles que produzem 60 e aqueles que produzem 30 por 1. Ou seja, cada semente é possível produzir 30, ou 60, ou até 100% com aquela semeadura. Mas o que Jesus está ensinando aqui na boa terra é que há fruto na vida desses em que a terra ela é boa. O que é terra boa, irmãos? São aqueles que ouvem a palavra e a compreendem. Ouvem a palavra e a recebem. Ela ouve a palavra porque é do Senhor, compreende que é do Senhor, recebe com alegria, diz o texto, de bom grado, recebe a palavra, ouve de coração. Irmãos, é importante entender que o ouvir é com a gente. Por isso que eu perguntei no início da minha mensagem, você quer ouvir a palavra de Deus? Agora, se você vai receber e compreender, aí é você com Deus. O ouvir, querer ouvir, estar pronto para ouvir, parte de nós. A compreensão é poder de Deus, que se revela, que manifesta, que faz você entender, como fez com Pedro. Por quê? Porque há humildade no seu coração. Há quebrantamento no seu coração. Há reconhecimento da necessidade no seu coração. De desejo de ouvir. E aí, a recebe. E aí ela frutifica. E algo maravilhoso, irmãos. Você já ouviu a palavra? Recebeu a palavra? Você
pode ser chamado deste boa terra. Você já está em Cristo, reconhece realmente Jesus como o Senhor da sua vida. Deixa eu falar uma coisa, você deve frutificar no mínimo 30, diz a palavra. E se não está frutificando, examine a sua vida. Porque se está em Cristo, irmãos, frutifica. Jesus falou que todo aquele que estiver ligado a Ele, que é a videira, dá bom fruto. Pode ser que não dê 100%, mas vai dar. Nesse frutificar, os irmãos sabem que é assim as árvores frutíferas. Nem todas as frutas são lindona, bonitona. Às vezes, aquela árvore frutífera fica cheia, que os galhos até entortam de tanto fruto, mas às vezes não deu tanto fruto assim. E no meio desses frutos, tem uns bichados, tem uns com ferida, tem uns machucados, tem uns doentes, mas tem fruto. E se está em Cristo, precisa frutificar. Se está em Cristo, frutifica. E o tremendo, irmãos, quando a gente vê na plantação, né? Porque hoje, irmãos, nós não só somos o solo, mas nós também hoje somos os semeadores. O Senhor Jesus nos mandou, não foi? Ide e pregai o evangelho. E nós vamos deparar com esses 4 tipos aí, irmãos, de solo. Mas nós podemos preparar o solo. Até em nós mesmos, para receber a palavra. Não é assim que a gente faz? Eu tenho certeza que os irmãos, antes de vir o culto, os irmãos já estão orando. Os irmãos, durante o dia, já estão orando. Estão tomando banho, já estão orando. Senhor, fala naquele culto. Senhor, que seja um culto lá de transformação, de quebrantamento e de vidas salvas. Começando por mim, quebranta o meu coração, ou não é? Ou você fica vendo Faustão, e seja lá o que for, até a hora de sair. Faustão nem tem mais, né? Graças a Deus que eu estou perdido nisso aí. O que passa de tarde? Você fica até o último segundo lá? Ou você já desligou ela há bastante tempo e já está ouvindo o louvor e já está orando, preparando a terra, preparando o coração, o terreno. E aí quando você entra aqui, você já entra e começa a orar. Senhor, prepara o terreno. Os irmãos acham que o louvor faz o quê? O louvor é para adoração. Na realidade, a adoração na Bíblia, irmãos, é sacrifício. O louvor foi inventado depois por Davi. Mas desde Gênesis, no início, a adoração não tem nada a ver com louvor. A adoração é sacrifício. É por isso que quando a gente vem para o culto, a gente vem para sacrificar. É sacrifício ao Senhor, a nossa presença aqui, a nossa vida aqui. O louvor também é adoração, mas é sacrifício. Mas o louvor prepara o terreno. É por isso que eu falo com o Neto, Neto, conduz o louvor, de preferência acabou o último canto, às vezes eu falo para ele, nem falar nada, não fala nada, Neto. Ele acabou o último, eu já chego, pá, pregando. Porque o terreno está pronto para receber a palavra. Nada de aviso, nada de pizza, nada disso, daquilo, outro, antes da mensagem. O terreno tem que estar pronto para receber a palavra. Você pode preparar o seu coração, meu irmão, para ouvir a mensagem. Não importa se é do Ivo, se é do José, se é do Zé, se é do Hernandes, sei lá quem for. Se o seu coração não estiver preparado, pode ser quem for, até Jesus, irmão. Jesus hoje não ia ser chamado para ser pregado, pregar em culto de aniversário de jeito nenhum. Jesus hoje não estaria pregando em alguns cultos, porque Jesus era simples demais. Ele não ficava muito preocupado com essas teologias, com reformado, com bababá, Jesus pregava simples. Então, é bem provável que Jesus, Paulo e outros, nem no culto dessas igrejas aí iam ser chamados. Porque a palavra de Deus é simples. O que age no nosso coração é o poder de Deus. Em corações quebrantados, desejosos e sedentos de ouvir a palavra de Deus. Fomos chamados, irmãos, para produzir a 30, 60 e 100, irmãos. Nós precisamos arar a terra, adubar a terra. Lembram da figueira?
Tem várias situações de figueira na Bíblia, né, que Jesus ensina. Uma delas é a bonitona, a reformada, cheia de teologia, cheia de folha. Lembra? Era teologia pura, aquela árvore. Linda de morrer. Só que quando foram procurar fruto, só tinha folha. Não tinha vida. Não tinha fruto. Não tinha nada. A outra, o dono queria cortar e jogar no fogo, lembra? Tem 3 anos aí que não produz nada. Vamos cortar e lançar no fogo. E a Bíblia diz que o viticultor clamou ao Senhor, o dono da fazenda. Vamos deixar mais um ano? Eu vou dar uma cavucada, vou botar esterco, dar uma podada boa, uma limpeza. Deixa mais esse ano. Se produzir, bem está. Se não produzir, fogo nela. Às vezes, irmão, precisa de esterco. Às vezes precisa adubar, irmão. Está precisando de uma limpeza, de uma poda. Tirar umas feridas. Tirar uns galhos secos. Umas coisas que atrapalham. E aí, os irmãos vão ver o que é produzir. Nós precisamos atentar para essas coisas, irmãos. Agora, o maravilhoso disso tudo é sabermos que é o Senhor que fala conosco, irmãos, que se revela a nós, a todos quantos têm um coração aberto para receber e ouvir. Que não sejamos igual o jovem rico, irmãos. Conhecia tudo de teologia também, de Bíblia. Só que Jesus falou para ele: vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Ele virou as costas e foi embora.